Irmãos e irmãs, ministros e ministras da Pastoral da Saúde, iniciemos na oração este nosso encontro virtual. Que o Senhor, que se compadece e cura, venha no nosso meio e inspire no coração daqueles que servem, isto é, no nosso coração de ministros, a mesma disposição de socorrer as pessoas que necessitam de nós, os enfermos, como é o próprio do nosso ministério. E inspirando-nos também nos dê aquela disposição de ir em socorro dos necessitados, para que o Senhor nos diga finalmente: estive doente e me visitastes. E esta há de ser a nossa alegria. Que ninguém tire a alegria que temos de servir nosso Senhor no ministério da Pastoral da Saúde. Que o Senhor nos conceda que nós sejamos fiéis, alegres na visita, cheios de confiança na nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é alimento na Eucaristia, mas que é também remédio, que é a nossa luz e esperança. O Senhor esteja conosco no nosso serviço e caminhada. Agora, escutemos o que a palavra de Deus hoje nos propõe. A leitura de hoje está no Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo de 11 a 17. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife, e os que o levavam pararam. Disse Jesus: moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar, e Jesus entregou-o à sua mãe. Apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia deste fato correu por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ouvimos, irmãos e irmãs, este trecho do Evangelho. E nós, refletindo sobre o ministério da Pastoral da Saúde, o serviço dos enfermos, e escutando esta palavra, mais ainda somos inspirados a praticar o que Jesus ensinou. Ele, cheio de compaixão. Ele, afinal de contas, é o bom samaritano que viu, que se compadeceu e socorreu. Também nesse caminho da cidadezinha de Naim, Jesus viu o sofrimento daquela mãe que acabava de conhecer a mais extrema solidão, viúva e sem o único filho. Então o Senhor se move de compaixão e devolve o filho àquela mãe. Nós não podemos ressuscitar os mortos. Quem ressuscita é Jesus. Mas nós podemos levar a vida de Jesus a quem está enfermo. E não podemos fazer movimento semelhante? Vemos alguém necessitado no leito de dor? Então nos movemos de compaixão
Vamos lá e oferecemos tudo o que temos. Hão de se lembrar daquela expressão do livro dos Atos dos Apóstolos, de Pedro, que olhou paralítico e disse: ouro e prata nós não temos, mas o que temos nós damos. Também nós dizemos: irmão, irmã enfermo, não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos, com alegria nós oferecemos. Ele não é nosso, porque é nós que somos dele, mas nós o oferecemos, porque esta é a humildade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se fez pão e se colocou em nossas mãos. Levemos Jesus a quem está no leito de dor. Nunca nos neguemos num ministério tão importante, tão sublime, como é o da Pastoral da Saúde. Que o Senhor nos fortaleça para que nada nos impeça de dividir o que nós temos. Grande caridade tem aqueles que levam a comunhão aos doentes. Grande fé tem aqueles que reconhecem o bem da Eucaristia. Grande amor manifestam visitando e socorrendo o próximo. Pois que nosso Senhor, no ministério tão importante, nos fortaleça, nos firme num caminho que é de um serviço humilde e verdadeiro. Nunca vivamos sem servir o nosso ministério. Que Deus abençoe e proteja a todos. Amém. Olá, gente. Continuando continuando a explanação sobre esse livrinho, né? Como visitar um doente, de Anísio Baldessin. E continuando a conversa da semana passada, que falava sobre o curador ferido, que nós somos aqueles que vão para lá para dar atenção, uma atenção curativa, mas também somos feridos, também somos quebrados pela vida, também temos nossos sofrimentos, e aí nós guardamos os nossos sofrimentos no bolso para ir ajudar quem está precisando de nós. E aqui fala, continuando esse livro, fala que existe 6 dimensões essenciais no processo de ajuda ao doente: a compreensão empática, a aceitação incondicional e calorosa, a autenticidade, precisão e especificidade, confrontação e imediatez. Para cada uma dessas dimensões será usado alguns exemplos bíblicos. E a primeira que nós vamos falar, que é hoje, é a compreensão empática, que fala assim, que é a habilidade de compreender profundamente o que o doente está sentindo. Vai além de uma simples percepção de sentimento. É a capacidade de penetrar no mundo dos sentimentos alheios, permanecendo nós mesmos. Nós não vamos nos confundir com o doente, nós não vamos ficar desesperados com eles, mas nós vamos entender o que ele está sentindo a ponto de poder entrar naquele sofrimento e perceber, nossa, ele deve estar realmente sofrendo. Porque tem coisa que a gente olha o outro sofrendo e fala assim, nossa, que besteira, isso aí não é nada, está fazendo uma tempestade num copo d'água. Mas o tipo de pessoa, a doença que ele tem, ou a depressão, ou a tristeza, ou a mágoa que ele sente, pode fazer com que todo aquela situação seja muito mais pesada para ele carregar do que se fosse para nós mesmos, né? Às vezes para nós, uma ofensa não vai, isso aí não muda nada, imagina, e daí que está falando? Mas para aquela pessoa aquilo pode ter um peso muito grande. E é isso que é a compreensão empática. É a gente se colocar no lugar do outro e ver como aquilo está pesando na vida dele, né? Aqui o exemplo que dá é na cidade de Naim. Jesus não espera que lhe façam nenhum pedido. Ele comove-se diante da viúva, cujo único filho vai ser enterrado. E é interessante porque a viúva de Naim, por ser viúva, ela ia passar fome e ia morrer de fome. Porque a única pessoa que podia cuidar dela era o único filho dela. E o filho morreu. Então a viúva não tinha mais nenhuma esperança na vida. E Jesus, olhando aquela cena, se colocou no lugar da viúva, se colocou na situação dela
e se compadeceu. Ao vê-la, o Senhor teve compaixão dela e disse: não chore. Depois se aproximou, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Podemos notar que a compreensão empática de Jesus vai muito além da simples percepção dos sentimentos alheios. Não é só o desespero que ele viu, mas ele se colocou no lugar da viúva e percebeu que aquilo para ela era muito peso. É muito interessante como nós devemos também nos colocar nessa situação nas pessoas em que nós vamos visitar. Na pessoa do doente, na pessoa que cuida. Muitas vezes a pessoa que cuida está sofrendo muito por ver aquela pessoa doente há tanto tempo, por ter que cuidar dessa pessoa há tanto tempo, pelo peso de ter que cuidar. Muitas vezes ela é sozinha para cuidar de tudo isso, muitas vezes tendo outros irmãos que também acarretam uma mágoa, eles não cuidam, só essa pessoa está cuidando. Então tem muita coisa que a gente tem que ser sensível para perceber, para podermos estar junto com aquele doente. Que nós possamos cada dia mais estar presente na vida do outro como Jesus está na nossa. Irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Amém. Até a semana que vem.